Será que existe mesmo uma forma de aprender mais rápido para os exames? Ou será que tudo isso é só conversa para vender curso? Muita gente acredita que para passar numa prova difícil, você precisa virar noites estudando, tomar litros de café e abdicar de toda a sua vida social. Eu também pensava assim. Lembro-me, como se fosse hoje, na época da faculdade, eu tinha uma prova de cálculo que parecia impossível. Eu estudei por semanas, lia e relia os mesmos capítulos, mas sentia que nada realmente entrava na minha cabeça. Na véspera da prova, eu estava exausto, ansioso e com a certeza de que ia reprovar. E adivinha? Eu reprovei. Aquela frustração foi um divisor de águas para mim. Foi ali que eu decidi que precisava haver um jeito melhor. Eu não podia continuar sacrificando minha saúde e meu tempo por um método que claramente não funcionava para mim. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre neurociência, psicologia da aprendizagem e técnicas de estudo de alta performance. Li dezenas de livros, artigos científicos e conversei com especialistas. Eu descobri que o nosso cérebro não é um depósito de informações onde você simplesmente joga o conteúdo e ele fica lá. O cérebro é uma máquina de fazer conexões. Aprender não é sobre memorizar, é sobre conectar novas informações com aquilo que você já sabe. E o mais chocante foi descobrir que o método que a maioria de nós usa, o de ler e reler passivamente, é uma das piores formas de aprender. O nosso cérebro simplesmente ignora a informação repetida, ele a considera ruído. Então, se você passa horas lendo o mesmo resumo, sinto lhe informar, você está mais perdendo tempo do que aprendendo. Mas então, qual é o segredo? O segredo está em transformar o estudo passivo em estudo ativo. É aqui que entra a virada de chave. Em vez de ser um receptor de informações, você precisa se tornar um processador ativo delas. E a melhor maneira de fazer isso é através do que chamamos de recordação ativa ou prática de recuperação. É um nome chique para algo bem simples. Tentar se lembrar da informação sem olhar no material. Em vez de ler o capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial pela 10ª vez, feche o livro e tente explicar para si mesmo, em voz alta, quais foram as principais causas do conflito. Tente escrever um resumo sobre o ciclo de Krebs sem consultar suas anotações. Tente resolver aquele exercício de física cobrindo a resolução. No começo, isso vai ser difícil. Vai ser desconfortável. Você vai sentir que não sabe nada. E é exatamente esse o ponto. Esse esforço mental, essa dificuldade em puxar informação da memória, é o que cria as conexões neurais fortes. É como ir para a academia. Você não fica mais forte levantando pesos levíssimos sem esforço. Você fica mais forte quando desafia seus músculos, quando o exercício é difícil. Com o cérebro, é a mesma coisa. O esforço para lembrar é o que cola o conhecimento na sua mente a longo prazo. Um estudo famoso dividiu estudantes em 2 grupos. Um grupo estudou um texto 4 vezes. O outro grupo estudou o texto apenas uma vez e depois passou o resto do tempo tentando se lembrar e escrever o que lembrava. Uma semana depois, quem você acha que se saiu melhor no teste? O grupo que praticou a recordação ativa teve um desempenho mais de 50% superior. 50%! Agora, como você pode aplicar isso de forma prática hoje mesmo? Primeiro, pare de apenas grifar ou reler. Depois de estudar um tópico por uns 20 ou 25 minutos, feche tudo. Pegue uma folha em branco e escreva tudo o que você consegue se lembrar sobre aquele assunto. Use palavras-chave, faça diagramas, mapas mentais, o que funcionar para você. Depois compare o que você escreveu com o material original. Veja o que você esqueceu, o que entendeu errado. É nesse processo de verificação e correção que a mágica acontece. Você está dando um feedback direto para o seu cérebro sobre o que ele precisa reforçar. Outra técnica poderosa dentro do estudo ativo é a autoexplicação. Enquanto você estuda, pergunte-se constantemente: por que isso faz sentido? Como isso se conecta com o que eu aprendi antes? Como eu explicaria isso para alguém que não sabe nada sobre o assunto? Tentar ensinar o conteúdo, mesmo que seja para uma parede, força seu cérebro a organizar as ideias de uma forma lógica e coerente. Se você consegue explicar algo de forma simples, é um sinal claro de que você realmente entendeu. O famoso físico Richard Feynman era um mestre nisso. A técnica dele consistia basicamente em pegar um conceito complexo e simplificá-lo ao máximo, como se estivesse explicando para uma criança.
Mas não é só isso. O estudo ativo se torna ainda mais poderoso quando combinado com a prática espaçada. Em vez de estudar um único assunto por 8 horas seguidas num dia, é muito mais eficaz estudar esse mesmo assunto por 1 hora durante 8 dias diferentes. Por quê? Porque cada vez que você volta a um tópico depois de um intervalo de tempo, você está forçando o seu cérebro a fazer aquele esforço de recordação novamente. Esse processo de esquecer um pouco e depois se esforçar para lembrar fortalece a memória de longo prazo, de uma forma que estudar intensivamente por um curto período simplesmente não consegue. É como regar uma planta. Não adianta jogar um balde de água de uma vez só. É melhor regar um pouquinho todos os dias. Então, um plano de estudos ideal seria assim. No dia 1, você estuda o tópico usando recordação ativa e autoexplicação. No dia 2, você revisa rapidamente o tópico A e estuda o tópico B. No dia 3, você revisa o tópico B e estuda o tópico C. E talvez faça uma revisão um pouco mais espaçada do tópico autor. Parece complicado, mas existem aplicativos e softwares que podem ajudar a organizar esse sistema de repetição espaçada. Como o Anki, por exemplo, que é baseado em flashcards digitais. Você cria os cartões com perguntas e respostas e o algoritmo te mostra os cartões em intervalos otimizados para memorização. Muitos podem pensar, mas isso dá muito mais trabalho do que só ler. Sim, no curto prazo, dá mais trabalho. Exige mais esforço mental. Mas a pergunta é, você prefere gastar 10 horas estudando de forma passiva e ineficaz ou gastar 5 horas estudando de forma ativa e realmente aprender o conteúdo? O tempo é o nosso bem mais precioso, especialmente quando a data da prova está se aproximando. O objetivo não é estudar mais, é estudar melhor. É sobre a qualidade do seu tempo de estudo. E não a quantidade. Pense no estudo como a construção de uma casa. A leitura passiva é como simplesmente empilhar os tijolos, um em cima do outro, sem cimento. Pode parecer que você está construindo algo, mas na primeira ventania, tudo desmorona. O estudo ativo, com a recordação e a prática espaçada, é como colocar cimento forte entre cada tijolo. Demora um pouco mais, exige mais cuidado, mas no final você tem uma estrutura sólida, uma casa que aguenta qualquer tempestade, ou no nosso caso, qualquer prova. Essa mudança de mentalidade, de um estudante passivo para um estudante ativo e estratégico, foi o que me fez não apenas passar em cálculo na segunda tentativa, mas me destacar em todas as outras matérias e eventualmente aplicar essas mesmas técnicas para aprender qualquer coisa mais rápido, seja um novo idioma, uma habilidade profissional ou a preparação para um concurso público. Não se trata de ser um gênio ou ter uma memória fotográfica. Trata-se de usar as ferramentas certas e entender como o seu cérebro realmente funciona. Essas são apenas as primeiras peças do quebra-cabeça. Existem muitas outras estratégias, como a técnica de Pomodoro para manter o foco, a importância do sono para a consolidação da memória e como criar um ambiente de estudos que trabalhe a seu favor e não contra você. Se você quer mergulhar fundo em todas essas técnicas e montar um plano de estudos completo e à prova de falhas, eu preparei um conteúdo muito mais detalhado, o vídeo completo, com o passo a passo de cada método, exemplos práticos e como combinar tudo isso para criar sua rotina de estudos perfeita. Já está disponível aqui no canal. Nele, eu desmonco cada uma dessas estratégias e mostro exatamente como aplicá-las no seu dia a dia. Então, se você está cansado de se sentir frustrado e quer finalmente aprender a estudar do jeito certo, assista ao vídeo completo. E claro, se este conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Obrigado e bons estudos!